Boa noite, mais um Jesus Expresso para nós. Você que está ligado, você que está antenado nas mídias que transmitem essa live, é com você e nós estamos agora em contato. Você que estamos agora em comunhão com a igreja. Somos um só corpo, vivemos num só Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que possamos receber de Deus tudo aquilo que Ele preparou de nós, para nós. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito que vivifica. Amém? Bom, vamos ler uma passagem hoje muito importante na Palavra de Deus. Todas elas são importantes, tudo que está escrito, mas aqui nós vemos um homem que foi um precursor e preparou o caminho para Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 3. Fala sobre João Batista, um homem que foi muito usado por Deus, para preparar o caminho para que Jesus viesse. E ele veio anunciar quem seria o Messias. Amém? Bom, diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 3. E percorreu toda a Judéia, toda a terra do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Diga glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Vamos ver. Vamos lá. Deus está no controle de todas as coisas. Saiu aqui da página. 3 aqui. Para perdão dos pecados. Olha de novo. Vai iniciar aqui, saiu da página. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías, que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará. E os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar os filhos de Abraão. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora clamando pelo teu nome, chamando pela tua glória, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos ouvir a tua voz e a revelação do Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, fala ao nosso entendimento, para que possamos conhecer mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Bom, estamos falando aqui de um homem chamado João Batista. Quem foi João Batista? Quem foi João Batista? João Batista é filho de um sacerdote, Zacarias, e a sua mãe se chamava Isabel. João Batista nasceu na Judéia. Segundo o Evangelho de São Lucas, João era filho desse sacerdote que servia a Deus. Ele nasceu já dentro de um lar onde Deus já reinava nos corações, já reinava as atitudes, no comportamento do pai e da mãe de João Batista, Zacarias, o sacerdote, e Maria, que viria a ser a mãe descendente de Arão,
Isabel era descendente de Arão. E ela, prima de Maria, que viria a ser mãe de Jesus, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram em idade avançada. Então aqui havia muita oração. Nesta casa havia muita oração. Neste casal havia muita oração. E o milagre aconteceu. Diga glória a Deus. Quer ver milagre na sua vida? Faça com que sua casa seja chamada casa de oração. Casa de oração. Aí a presença de Deus todo dia. Todos os dias ela é chamada, ela é invocada, e ele estabelece ali um lugar como casa onde ele vai responder a toda oração que fizer nesse lugar. Então, João era filho de uma promessa, era filho de fruto de oração. João era um milagre, era verdadeiro milagre. E por isso, ele era primo de Jesus. Bom, e aí nesse enredo todo que nós lemos na palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 3, João viria a ser escolhido por Deus para preparar o caminho para a vinda do Messias, para mostrar quem era o Messias, e foi isso que aconteceu. Segundo Lucas, o nascimento de João foi anunciado por um anjo. Um dia Zacarias estava oferecendo o sacrifício do incenso, no turno dele, que era competência dele, e lá naquele sacrifício do incenso apareceu quem? Um anjo. Um anjo do Senhor. E apareceu um anjo do Senhor e o anjo disse: não tenha medo, porque tem gente que quando vê alguma coisa, o sobrenatural de Deus acontecer, se espanta, né? Aí quando você vê alguma coisa que você nunca viu, o Zacarias nunca tinha visto um anjo, mas o anjo apareceu para ele. Por quê? Por que essas visões? Deus revela aos seus íntimos os mistérios. E quando o anjo aparece para alguém, é um sinal que esse alguém é especial de Deus. Esse alguém é aquele que serve a Deus em espírito e em verdade. E Deus envia um anjo a respeito dos seus. Deus dá ordem aos seus anjos a respeito dos seus. E foi assim que aconteceu com Zacarias. Zacarias foi visitado por um anjo dentro do templo onde ele oferecia o sacrifício do incenso, e o anjo falou para ele: não tenha medo, Zacarias, Deus ouviu o seu pedido. Alabachuri cantanai. Olha que beleza, olha que maravilha. Você, meu irmão, você, minha irmã, que não tem o hábito de orar incessantemente, porque a palavra de Deus diz: vigiai e orai sem cessar. É preciso, se você quer ver algo que é mistério de Deus acontecendo na sua vida, é mistério de Deus sendo revelado para você, ore mais, tenha mais intimidade com o Senhor, seja um com o Senhor, assim como Jesus falava: eu sou um com o Pai. E nós podemos também ser um com o Pai, quando temos uma relação estreita, mais perto de Deus sempre queremos estar, que devemos estar. Aí nós vamos conhecer os mistérios que são revelados a poucos, aos poucos que o procuram, que os buscam. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Isso é importante entender. Então, o anjo falou para ele: Zacarias, calma, presta bem atenção. A tua oração, Deus ouviu. Deus ouviu a sua oração, meu irmão. Não pense você que a sua oração, Deus não está ouvindo, não. Deus não está com os ouvidos agravados que não possa ouvir a sua oração.
Então, nesse contexto que nós lemos aqui, a partir de Lucas 3, é que João Batista nasceu. E ele vivia numa casa onde ele via Deus por toda parte, sendo falado, louvado e glorificado por todas as circunstâncias que aconteciam naquela casa, por tudo que o pai e a mãe faziam. Ele via tudo, ele via. E aquilo foi acostumando a ele a gostar de Deus, a querer conhecer mais a Deus. E nisso ele foi se aproximando. E ele crescia, se fortalecia em espírito. Por que João Batista, no deserto, pregava e muitas pessoas eram atraídas a ir lá e confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, e ele sentava além em todo mundo, raça de víboras, pecadores, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Preste bem atenção, meu irmão, uma coisa muito séria que nós estamos vivendo nos dias de hoje, uma coisa muito séria que estamos vivendo no dia de hoje. Jesus está voltando. Nós nunca vivemos a face, pelo que nós conhecemos, o que acontece no mundo hoje, né? E pelos estudiosos que deixaram livros e mais livros, estudos científicos e muitas coisas que nós podemos aprender pelos livros, pela internet. E atualmente, na nossa era, no nosso tempo, em que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos coisas estarrecedoras, sinais nos céus, sinais na terra com o homem, com o ser humano, assim como no tempo de Noé, a maldade, a violência, a falta de temor a Deus, tudo, o amor sendo esfriando de muitos. Tudo isso nos leva a entender, quem tem um pouco de conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, nos leva a entender que os sinais estão cada vez mais evidentes. Os sinais estão cada vez mais fortes daquilo que está escrito na palavra de Deus, para que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré volte de novo a habitar na terra. Volte de novo, mas não como menino, mas sim como o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores, general do nosso exército, aquele que tem uma espada afiada, aquele que vai fazer o julgamento. Agora ele vem como juiz dos juízes, Senhor dos senhores, não mais como menino, mas vem como Rei absoluto de todas as nações. Preste bem atenção, meu irmão. Comece a vigiar, comece a ficar mais atento a tudo aquilo que está acontecendo na humanidade. Isso não é só no Brasil, não, é na humanidade, no ser humano. Muitas coisas importantes de evidências estão acontecendo. Ontem eu fui fazer um sepultamento de uma senhora que era temente a Deus. Andava no círculo de oração, vivia no círculo de oração. Era uma senhora em que todos os dias estava lá no círculo de oração, chamando pelo Senhor, clamando pelo Senhor, sendo guerreira, sendo a coluna da sua casa, e partiu de repente. Um infarto fulminante, o filho a socorrendo, e ela partiu. Partiu salva. Por quê? Ela andava com o Senhor. Era temente a Deus. Ela confiava em Deus. Então, no momento em que nós estávamos ali naquele sepultamento, nós vimos a glória de Deus operando
O telefone tocando aqui. A glória de Deus operando na plenitude da sua vontade para mostrar que Ele é fiel à sua palavra. E tinha um sorriso bonito nos lábios, no rosto, de quem fez uma partida tranquila, porque ela sabia para onde estava indo, para a glória, para a glória. E, voltando aqui para a parte de João, o chamado dele, o ministério de João, como é que você está vivendo o seu ministério, meu irmão? Como é que você está vivendo o seu ministério, minha irmã? Como é que você está fazendo a obra de Deus? Como é que você tem cumprido o chamado que Deus tem para você? Isso é importante, porque um dia nós vamos ser colocados diante de um juiz, diante do juiz dos juízes, aquele que é incorruptível, e ele vai julgar para onde nós iremos, porque a vida carnal acaba aqui na terra, mas a vida espiritual ainda tem uma outra etapa, ou a vida eterna ou a morte eterna. É duro ouvir isso? É, mas é necessário. É bom ouvir isso? É, porque é importante saber para onde você vai. Nós não vamos ficar para semente. Nós temos um tempo limitado aqui na terra. Tempo limitado. Mas depois desse tempo limitado aqui, nós vamos ter um tempo ilimitado aonde estivermos, ou na vida eterna ou morte eterna. Aí cabe a cada um de nós escolhermos, assim como nós escolhemos aqui na terra, os dois caminhos que está proposto aqui, o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da luz, o caminho das trevas, o caminho da vitória, o caminho da derrota, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Nós também vamos ter dois caminhos lá para seguir, o da vida eterna ou da morte eterna. Aí é com cada um de nós. Cada um de nós é que vamos definir para onde nós vamos. E essa definição é determinada aqui na terra por nós, para que o Senhor veja graça, porque a palavra diz que a salvação é pela graça. Mas, para que o Senhor veja graça em nós, nós temos que cumprir verdadeiramente a palavra de Deus. E quando o Senhor olhar para nós, diga: eu vejo graça em você. Eu quero que você esteja comigo aqui eternamente. Assim como foi com Enoque, assim como foi com o profeta Elias, assim também. Então, João, ele vem preparar o caminho para aquele que ia ensinar o caminho da vitória aqui na terra, vida e abundância, e o caminho da vitória na glória, vida eterna. Vida em abundância aqui e vida eterna na glória. Essa foi a missão de Jesus. E ele fez muito bem. Completou na íntegra tudo aquilo que foi estabelecido pelo Pai, Deus Pai. Cumpriu, viveu, praticou, ensinou, mostrou a glória de Deus, mostrou que ele é um com Deus, mostrou que ele era filho do Altíssimo, que ele é filho do Altíssimo, e nos religou a Deus, através de confissão de pecados, através do sangue que foi derramado na cruz, através dos ensinamentos, através do conhecimento da palavra, através do conhecimento do caminho, que é o próprio Verbo vivo, a palavra de Deus, que nos religou, nos ensinou a andar num caminho sobremodo excelente, um caminho santo. Porque ninguém vai para a glória sem passar antes por um juízo, onde os livros serão abertos. Bom, voltando aqui para João, ele veio com a missão e percorreu todo ao redor do Jordão, pregando o batismo
do arrependimento para perdão dos pecados. Aquele, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, aquele que não tiver pecado, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque todos nós pecamos. E destituído da glória de Deus. Bom, isso nos mostra que nós precisamos todo dia nos arrepender, confessar, falar com Deus: Senhor, eu errei em pensamento, eu errei no sentimento, eu errei em não ser obediente à tua palavra, em não praticar a tua palavra nos mínimos detalhes. Porque muita gente pensa só no pecadão. O pecado é tudo igual para Deus, mas existem os pecadões que todo mundo vigia. Não, eu não adultero. Não, eu não me prostituo. Mas ama o próximo como a si mesmo, que é um detalhe pequeno, que parece que não é pecado. Para alguns, não conseguem enxergar. Amar ao próximo como a si mesmo. Temos que vigiar também as coisas, as raposinhas que nos tiram da presença do Senhor, que nos faz pecar, que nos roubam. Preste atenção, é importante. Não só vigiar os pecados que todo mundo vê, mas também os pecados que não são vistos. Mas diante dos olhos do Senhor, nada fica oculto. Amém? Nós vigiamos os grandes pecados que todo mundo vê. Fugir da aparência do mal, adulterar, não fumar, não se embebedar, não cometer adultério, não mentir, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, como estão os mandamentos. Mas e aqueles pecados ocultos que estão lá dentro, na cabeça, no coração, nos pensamentos? Ninguém vê esse pecado, mas Jesus vê. O homem não vê, o pastor não vê. Seu marido não vê, sua esposa não vê, seu filho não vê, mas Jesus vê. Preste bem atenção nisso. Se liga, acorda. Acorda. Viva mais intensamente. Viva mais intensamente o Evangelho, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Não se deixe roubar por nada. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha. O mundo está cheio de bandejas agradáveis. O mundo está cheio de bandejas que atraem até os eleitos. Até os eleitos. Mas a quem você vai servir? A quem você vai ser fiel? A sua carne ou o Senhor? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Percorreu todo ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ele não tinha megafone, não tinha alto-falante, não tinha nada. Mas no deserto ele pregava, e quem pregava e se arrependia dos seus pecados passava de boca a boca para outros, e aquilo foi se propagando, se propagando, se propagando. Começou a vir muita gente para que ele batizasse, pregasse o arrependimento dos pecados e batizava. E ali a pessoa começava a andar em novidade de vida. Era a missão de João. A isso ele foi chamado. Então, diz assim, versículo 4. Segundo está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Muitos de nós temos pregado em desertos. A nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, dentro da nossa própria família. Temos pregado no deserto, porque às vezes as pessoas não querem ouvir. Mas nós aprendemos que temos que pregar. Nós aprendemos que temos que continuar pregando, mesmo que às vezes você não veja com os seus olhos, mesmo que às vezes você não veja com os seus olhos,
o resultado da sua pregação na hora, mas um dia, aquela semente que você pregou, aquela semente que você semeou no coração, de que na hora você não viu fruto, na hora você não viu brotar, vai acontecer o milagre. E João acreditava. João acreditava que a missão dele, ele ia levar até o fim. Ele falava a verdade. Tanto falava a verdade que ele perdeu a cabeça. Misericórdia. Ele não se intimidava nem com o rei que pegou a esposa do seu irmão. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E no versículo 5 diz assim: todo vale se encherá, e se abaixará todo outeiro e monte. Ou seja, os caminhos tortuosos, aquilo que era impossível acontecer na sua vida, aquilo que era impossível de se converter, aquele que era impossível de se converter, aquele que já tinha ouvido e não confessava seus pecados, e não se arrependia, e continuava inveterado nos caminhos tortuosos. Vai acontecer. Não há impossível para Deus. Você que está orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas suas filhas, você que tem orado, jejuado, chorado, clamado ao Senhor pela madrugada, na igreja, pedindo oração, até também na igreja, orando. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. A vitória vem pela perseverança. A vitória vem porque Deus está no controle. Diga, Deus está no controle. Na hora certa, o milagre vai acontecer. Na hora certa, o milagre vai brotar na sua vida, assim como aconteceu com João. Assim como aconteceu com João Batista. Os pais, eles já tinham idade avançada, mas eles continuavam perseverando. Não é porque não tinham filhos que iriam desistir de servir a Deus, não. Eles perseveraram, continuaram firmes ali nas promessas de Deus, continuaram firmes ali servindo a Deus em espírito, em verdade, em fidelidade total. Deus faz, Deus opera, Ele nunca falha, Ele nunca chega atrasado nem adiantado, Ele sempre chega na hora certa. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele começa tudo e termina tudo. Tanto é que nós vemos na palavra isso. Pense bem. E o que é tortuoso se endireitará. Tudo que é torto, meu irmão, se você perseverar na oração, vai ser endireitado. Vai consertar o erro, o caminho, as veredas, as situações erradas em que vive o marido, a esposa, o filho, a filha, o trabalho. Se tem alguém errando lá que está te incomodando e está também te afetando, a verdade virá. Se você botar o joelho no chão e clamar, Senhor, essa área aqui está assim, de um jeito que está difícil de resolver. Só tu, Senhor. Só tu tens esse poder de revelar o profundo e o oculto. Só tu pode mudar essa situação. Só tu pode me socorrer, Senhor, para mudar essa história. E Deus vai agir. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas continuam esperando, continuam confiando, continuam crendo que o Senhor vai agir. Nenhum dos planos de Deus serão frustrados na sua vida. Nenhuma oração sua, aquela que você faz com fé, confiando, esperando, deixará de ser respondida. O Senhor responde.
e os caminhos escabrosos se aplanarão. Tem os tortuosos e tem os cabrosos. Cabrosos, então, é aquele que que todo mundo desiste, todo mundo acha que não tem mais jeito, todo mundo já largou de mão, muita gente já tentou e não conseguiu, muita gente já martelou ali e não conseguiu êxito, não conseguiu a vitória, mas você que crê fielmente, totalmente, completamente na palavra de Deus, vai ver a vitória pela sua oração, pelo seu clamor, pela sua intercessão, pela confissão de pecado que você vai fazer sobre essa pessoa. Vai entrar na brecha. Vai entrar na brecha, Senhor, eu entro na brecha agora do meu pai, do meu filho, do meu irmão, da minha filha, e peço perdão pelos pecados dele agora. É uma arma que nós temos, podemos usar. Entrar na brecha, está na Bíblia. Entrar na brecha, se colocar no lugar daquela pessoa e confessar os pecados daquela pessoa como se fosse ele. Preste atenção nisso. Eu tenho usado muito isso em libertação. E tem surtido efeito. Tem surtido efeito. Você entra na brecha como se fosse a pessoa e começa a confessar os pecados daquela pessoa. De A a Z, tudo aquilo que você sabe que aquela pessoa faz. E aí começa a falar, Senhor, eu peço perdão por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Para que tudo aquilo que é condenação, julgamento, acusação, direito, habilitação, a porta que foi aberta para que o inimigo começasse a reinar nessa vida, nessa pessoa. Eu quero te pedir agora que o teu sangue seja sobre essa pessoa, o sangue que quebra todo jugo, que anula toda maldição, que desfaz toda a obra das trevas. Por quê? Quando uma pessoa está andando por caminhos tortuosos, escabrosos, quando ela vive daquele sobe e desce, alto e baixo da vida, é porque tem alguém que está entortando a vida de uma pessoa. Porque o caminho do Senhor é reto. O caminho do Senhor é vitória. E quem está andando no caminho tortuoso, escabroso e altos e baixos da vida, é porque está andando errado, fora da palavra. E isso é obra do inimigo. Tem a carne, tem o eu e tem o inimigo. Temos que definir. Mas quando nós começamos a orar, o Senhor revela. Tudo aquilo que está oculto e escondido é revelado. Quer ver aquilo que está escondido e oculto ser revelado para a luz, vir para a luz? Ore mais, meu irmão, ore mais. Há muito poder na oração. Vamos lá. João Batista, versículo